Estados Unidos é muito diferente, não é, Gilberto? Porque assim, a gente vai no SeaWorld e vê aquele negócio que é meio aberração, né? Que são aqueles tá acabando, golfinhos. né? Acho que tá em vias de acabar. Tá acabando, né? Mas assim, ainda tem em Miami no aquário, ainda tem... Por mais que esteja acabando, ainda estão fazendo os animais dançarem, né? Ou seja, lá é muito comum isso, muito comum ganhar dinheiro com isso. E aqui que a gente tem, parece que uma cultura, né, de cuidar de animais, a gente tem também uma cultura de proibir qualquer relação dessa com animais. Como é que você vê isso? Tem animais que só estão hoje protegidos porque os americanos guardaram eles, não foi uma... Tem uma história assim? Tem pássaro brasileiro que só existe porque vieram aqui e levaram para lá. Isso, tem. A única coisa que a gente tem que pensar é o seguinte... Eu sou contra hoje a minha opinião, de você ficar treinando animal, tigre, leão, ou golfinho, isso, aquilo. Para pular arquinho, né? Para fazer coisas assim. Eu acho que, graças a alguns zoológicos existentes no mundo, que nós temos hoje a preservação de várias espécies. Né? Então, é importante isso, porque são animais nascidos e criados ali em cativeiro. Então, tal animal, ararinha spitz, que está em extinção, então eles conseguiram reproduzir. Então, um dia vai poder soltar na natureza, tem lá alguns exemplares e tal. Mas eu acho assim que, culturalmente, nós evoluímos bastante. Né? Hoje a gente entende mais sobre preservação, né? A importância de não ficar caçando passarinho, matando, né? Estilingue. Quando eu era criança, todo mundo tinha um estilingue, né? Para matar um pássaro. Né? Hoje não, hoje a coisa mais bonita é você observar o pássaro cantando, olhando lá. Né? Isso é lindo. Né? Então hoje, por exemplo, na minha obra Janela do Meu Quarto, você já foi lá várias vezes em casa, eu tenho lá tucanos, eu tenho maritacas, eu tenho esquilos, eu tenho saguis, tenho pica-pau, né? São animais assim, serelepes, né? Falo, putz, que demais, ali na minha casa, né? Então eles vêm ali todos os dias. Então por quê? Porque as pessoas estão começando a entender. Mas aí começa a construir de um lado, o outro constrói, vai derrubando as matas. Mas, né? Gilberto, você falou do zoológico, as pessoas têm uma impressão muito ruim de zoológico, mas eu descobri que hoje em dia os zoológicos são as entidades que mais preservam os animais. Quando que foi essa virada? Teve uma virada onde os zoológicos, os animais eram tristes lá no zoológico de São Paulo, até que a gente vê hoje zoológicos com grandes investimentos. Teve um cara que ele começou a aparecer muito na televisão nos Estados Unidos, e aí a Globo acabou comprando os direitos de mostrar e de exibir nas entrevistas e as falas desse cara durante o Fantástico. Então, todo domingo aparecia lá o Jack Hanna. Lembra? Então, o Jack Hanna, ele trabalhava no zoológico de San Diego, lá na Califórnia, que é um dos maiores zoológicos do mundo, e ele falava, esse bebezinho de urso, olha esse leãozinho, olha esse tigre, olha isso, olha aquilo. E ele fazia as viagens e mostrava os animais. Então, começaram a mostrar a mudança nos recintos, né? Então, começaram a estudar melhor, olha, eles gostam disso, então, no habitat, é um erro, né? Então, falar, tem que ir para o habitat natural. Habitat já é próprio natural, é uma redundância você falar habitat natural, né? Então, o habitat desse animal é isso e aquilo. Então, eles começaram a construir... Então, pensar a geografia do lugar, a proximidade de um habitat com outro. Isso. Então, as coisas... Mais silêncio, mais... Tudo pensou nos bichos. Começaram a querer pensar do ponto de vista da qualidade de vida daqueles animais. Exatamente. Por exemplo, hoje, a questão de 3 semanas atrás, acho que foi no dia 7, agora desse mês, de julho, foi inaugurado em Cotia um dos maiores zoológicos do mundo. Que é um parque de diversão junto, um parque, né? Chama Animalia, né? Animalia, isso. Então lá eles têm lá centenas de animais. Então, por exemplo, tem um viveiro para pássaros que eles gastaram lá 20 milhões. Você imaginou gastar 20 milhões num viveiro para pássaros? Falaram que é incrível esse lugar. É incrível. Inclusive, vocês estão convidados a irem lá comigo um dia desses para a gente poder ir lá, gravar e mostrar. Então, nesse local, eles têm lá rinocerontes que vieram de fora. O transporte desse animal foi uma coisa assim de louco, uma história incrível, né? Então, caixas gigantescas. Mas esse é um investimento, né, privado. Privado. Quando o zoológico é do Estado, você acha que aí faltam recursos, aí tem aqueles problemas clássicos de zoológico, ou já é diferente hoje em dia? Não, hoje em dia já é diferente. Por exemplo, no Brasil, por exemplo, o maior zoológico que nós temos é o Zoológico de São Paulo. Hoje ele está num grupo privado.
Hoje é um grupo privado que cuida dele. Tipo uma concessão, Durante né, um o negócio governo assim. Dória. Que é o do Simba Safari também, né? Isso, junto com o Simba Safari. Tudo foi Gilberto, privado. como é que passava de carro lá, aberto, com os macacos pregos pulando dentro Eles do carro? colocavam umas grades naquela janela. Não, mas eu lembro que quando era criança, eles colocavam uma fita crepe na hora de passar nos leões, mas na hora do macaco era aberto. O macaco, Não era aberto. Não era aberto? Tinha uma gradinha que a gente colocava eles no vidro. eles punham, você alimentava pela grade? Isso, não. Punha e a gente alimentava ali. Na verdade, não era proibido alimentar na época. A gente passava... Mas o camelo enfiava a cabeça, pegava biscoito. Sim, mas é aí que você já passou de onde estavam os primatas. Entendeu? Porque Mas era um dividido. perigo, não era? Aqueles bichos sentados no carro. Houve até... Eu lembro que meu pai não queria ir com o carro dele, com o Monza que ele tinha, e eu pedia, pelo amor de Deus, vamos no Simba Safari, ele não vai arriscar, os macacos vão arrancar o limpador. Mas tinha os batedores, né? Tinha os Rangers. Né? Tinha os Rangers que vinham com o Jeep, que eram os batedores. Então eles ficavam, a hora que eles abriam dando o portão, choque. ficavam ali e tal, não, para poder espantar e tal. Não é choque, não. Então os camelos estavam num lugar, os leões estavam em outro. Aquilo era a coisa mais legal do mundo. Aquilo lá foi um sonho de um cara que administrou lá durante muitos anos, né? E que ele foi um caçador no passado e ele acabou tendo essa ideia de montar... Então era exclusiva brasileiro? O drive-thru de zoológico, pra quem que é novo, você pegava seu carro, passava em um caminho... E os animais interagiam com o seu carro. Com o seu próprio carro, eu não sei, mas... com o seu próprio carro. Não, sim, mas eu digo, mas no mundo existem essas experiências de você ir com um veículo, né? Existe. E atravessar um safari, ali. né? Isso. E eu sei que aquilo lá foi um sucesso durante muitos anos, né? E teve, eu queria falar isso, teve inclusive acidentes. Teve pessoas que saíram de dentro do carro. Claro, Brasil, né? Não, mas e que resolveram filmar. E o cara desceu e o leão acabou... Meu pegando Deus. eles. Você imagina hoje com o celular o perigo, né? Tem um vídeo muito famoso de uma mulher que abre o carro. Ela abre o carro lá pra discutir com o carro da frente, alguma coisa assim. Ela vai brigar porque o cara encostou, tal. Aí vem o leão, leva ela embora. Um tigre, É tigre. Tem cara que pula lá também, assim, que teve um problema mental, né? Ele desceu, o tigre pegou, e o tigre fica tentando, de repente o tigre pega ele pelo pescoço, né? E sai andando com ele. Nossa, como que se fosse... perigo que é, né? Não, é muito perigoso. Os animais são perigosos, né? Eu sempre digo assim, é fascinante você olhar, ver um tigre, ver um leão, mas um chimpanzé, né? Mas O próprio são golfinho que matou a treinadora super... A baleia, golfinho. A baleia. Não são golfinhos? Eles chamam de baleia, mas eles são golfinhos, não são? Não, mas é só isso aí é só uma... Eu chamo eles de golfinhos porque eu achei que eu tô falando super Não, mas é uma forma certo. porque são da mesma família lá, mas é uma baleia. Não são baleias, eu fui pra lá e aprendi, são golfinhos. Ah, é? Eu fui lá. Então... Desculpa, Bom, hein, então gente. show de Desculpa, bola. biólogo.